Louvado seja o Senhor por essa manhã. Eu quero dizer uma coisa para você, até foi uma experiência interessante. Nós estávamos numa reunião e compartilhamos a palavra e, e uma irmã, as irmãs que estavam lá, saíram alegres com a palavra e se regozijaram e falaram. Depois uma irmã se comunicou comigo e falou assim: irmão, eu não senti aquela mesma coisa que os outros sentiram. O que está acontecendo comigo? Eu falei uma coisa muito simples, irmão. Você não estava inteira na reunião. Você tem algumas preocupações, algumas coisas que fizeram você sair fora da... Estou contando uma experiência, né? Por que eu quero dizer isso? Porque você pode estar em corpo aqui, irmãos, entende? Mas a alma e o espírito, elas têm que estar plenamente conservadas. Corpo, espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados. Então, e que o Senhor vos santifique em tudo. Né? Então, se você tiver com suas preocupações, com as suas coisas, sua mente lá fora, com as coisas lá fora, você não vai estar inteiramente para o Senhor aqui. Entende? Então, vamos fazer um tempo de oração pessoal. Você faça uma oração pessoal. Entrega o teu caminho ao Senhor, sabe? Confia nele. Descansa. Deleita-te no Senhor. É um momento de nós estarmos inteiramente para o Senhor aqui, irmãos. Entende? Para que você possa gozar de toda a graça desse momento da reunião, em todos os aspectos, no louvor, na palavra, na adoração. Né? Amém? Faça a tua oração pessoal. Vamos, em nome de Jesus, irmãos, abrir a palavra em Hebreus, capítulo 5. Eu quero ler com os irmãos do verso 1 ao verso 9. Hebreus 5, de 1 a 9. Porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E por esta causa deve ele, tanto pelo povo, como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. E ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por Deus como Arão. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz no outro lugar: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. O qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Vamos louvar ao Senhor mais uma vez, orar ao Senhor. Pai, glorifica o teu Filho nesta manhã. Ó Espírito Santo, nada o que cremos que o que compartilharemos nessa manhã veio do trono, veio do Senhor para a tua igreja. Então, vivifica essa palavra, Senhor. Só o Senhor pode vivificá-la. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós sabemos, irmãos, que o Senhor Jesus, ele foi um profeta, né? Ele foi um sacerdote, ele foi um apóstolo, ele foi aquele que foi enviado por Deus, e ele também foi rei, né? Nessa manhã eu queria ver com os irmãos a importância do sacerdócio de Cristo. Como foi importante o seu sacerdócio, né? Nessa obra que ele realizou. Então, o primeiro ponto, irmãos, é que
quem constituiu Jesus sacerdote, como nós vemos nessa palavra, foi Deus. Ele está dizendo aqui que ninguém pode tomar essa glória para si mesmo. Ninguém pode se levantar como um sacerdote. Agora aqui é interessante que é chamado de sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, porque nessa ordem não existia outros sacerdotes, certo? Então por isso que ele é chamado, tu és sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, porque não havia outros sacerdotes. Depois sim, na sua morte, né, depois logo em seguida, a palavra fala do sumo sacerdote, a partir da sua morte, nós fomos feitos reis e sacerdotes. Não sei se eu estou falando alguma coisa errada, mas eu acredito que nós, sacerdotes, somos dessa ordem do Senhor Jesus, né? Dessa mesma ordem. Por isso que ele é chamado de sumo sacerdote. E aí sim ele é chamado de sumo sacerdote, né? Olhemos para Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Ele é ministro de um santuário, não feito por mãos humanas. Então ele é esse sumo sacerdote que se assentou à destra da majestade nas alturas, né? Então, é precioso esse assunto que o escritor de Hebreus, ele coloca o Senhor Jesus como esse sacerdote. Por quê, irmãos? Porque aqui está dizendo que ninguém pode oferecer sacrifício, dons aos pecados, sem um sacerdócio. Como que o sacrifício de Cristo seria feito sem um sacerdote? Certo? E quem seria esse sacerdote, na verdade? Quem poderia ser esse sacerdote? Que ofereceria esses dons e sacrifícios, e estaria intercedendo por nós diante de Deus. É o que ele está dizendo aqui, que o sacerdote ele é tomado dentre os homens, ele é constituído, o Senhor constitui, certo? Ninguém pode se constituir, né? A favor dos homens nas coisas que concernem a Deus. Então, não há como haver, nós não poderíamos se achegar a Deus, oferecer nada para Deus, seria uma oferta de Caim, sem que houvesse um sacerdote e um sacrifício. Então, acho que os irmãos já ouviram sobre isso, que o Senhor, ele é a oferta e ele é o ofertante, ele é o sacerdote, ele é o próprio sacrifício. Isso é lindo, é maravilhoso demais, irmãos. Então, eu queria rapidamente, porque esse é um assunto que é muito lindo, os irmãos precisam estudar sobre isso e ver a importância do sacerdócio de Cristo. Porque nós não poderíamos se achegar a Deus, nós não poderíamos oferecer um sacrifício, por melhor que fosse. Deus não aceitaria, porque nas coisas concernentes a Deus, tinha que haver um sacerdote. E outra coisa, irmãos, esse sacerdote, vamos imaginar que fosse a nosso favor, esse sacerdote, ele tinha que estar rodeado de fraquezas também, para que ele pudesse nos compreender, entender a nossa fraqueza. Porque ele se compadeceria. É o que ele está dizendo aqui no verso 2, né? E possa compadecer-se, a minha versão diz, ternamente, dos ignorantes e dos errados. Pois também ele, falando de um sacerdote humano, então o Senhor teve que se esvaziar-se a si mesmo. Quer dizer, o esvaziamento de Cristo, ele se fazendo carne, se tornar como um de nós, né? Não foi só para a questão do sacrifício, mas também como um sacerdote que pode compadecer das nossas fraquezas e pode também interceder por nós, porque ele passou as nossas coisas, né? Passou as mesmas coisas que nós. Então, irmãos, veja a maravilha da importância desse sacerdócio de Cristo, né? E do sacrifício, tanto do sacrifício quanto
daquele que estava oferecendo o sacrifício. Então, vamos para Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. O sacerdócio de Cristo, apesar dele ser esse sacerdote, mas até então ele estava como um profeta, né, um apóstolo. Mas o seu sacerdócio, na verdade, ele começou a partir desse momento. O Senhor intercedia por eles, intercedia por nós, mas a gente vê de uma maneira bem clara mesmo, o Senhor se posicionando a partir desse momento como um sacerdote diante de Deus. Ele estava prestes a ser entregue, né? Então, a partir daqui, ele iniciou de uma forma bem clara e de forma quase total o seu ministério sacerdotal. Então, vamos ver aqui do verso 14 até o verso 22, diz assim: sobre a ceia. E chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos, e disse-lhe: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comereis mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. Está vendo, irmãos? E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: tomai-o e reparti-o entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e disse: olha aqui, ele como sacerdote, já mostrando o sacrifício. Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me traz está comigo à mesa. E, na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele homem por quem é traído. Então, no verso 32, nós vemos a ação dele já, né, orando, intercedendo, se interpondo nas coisas que iam acontecer. O que estava acontecendo já, ele necessitava do ministério daqueles apóstolos, né, e já cuidando. Veja, na tentação, verso 31 diz: disse também o Senhor, de Pedro, né? Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos joerar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos. Nós sabemos, irmãos, um pouco depois disso, né, como o Senhor se colocou antes daquele sacrifício, como aquele sacerdote que estava preparando. Inclusive era o sacerdote que fazia a vistoria naquele cordeiro que não poderia ser sem mancha, que não poderia ter defeito. Então o Senhor mesmo, ele se colocou para ser examinado, né? E nós sabemos que ninguém o reprovou. E ali, vamos para João 17. Os irmãos sabem que aqui é chamado da oração sacerdotal do Senhor Jesus, né? Um pouco antes do seu sacrifício. E uma coisa maravilhosa, irmãos, quando o Senhor fez a ceia, ele lembrou de nós também. Não era só daqueles que estavam lá. Ele lembrou de nós. Ele falou: fazei isso em memória de mim. Então isso foi algo que ele tinha dito que chega até nós hoje aqui, né? E aqui nessa oração sacerdotal a gente vê o Senhor mais uma vez lembrando de nós também. Não só deles lá, daqueles que estavam lá com ele, mas daqueles que iam crer também. Aqui nesse texto, irmãos, você vai notar que tem 12 para quê. Até o verso 33 do capítulo 11 também fala. Depois, se você quiser estudar e anotar e riscar, estuda, porque essa expressão, ela indica, né, que o Senhor ali, ele estava fazendo algo para que nós fôssemos favorecidos.
Só que aqui ele estava intercedendo primeiro, certo? Então, que aquilo que ele fizesse tivesse o efeito, nos trouxesse o benefício daquilo que ele estava. Isso você vai ver em muitos lugares. Por exemplo, se você vê o Salmo 130, o Senhor clama das profundezas lá, certo? Clamando a Deus, orando ao Senhor, que esperando aquele momento da ressurreição, o raiar do dia, como o soldado espera, mas ele estava lá, no inferno, clamando, irmãos. Dizendo também no outro salmo, dizendo assim, Senhor, que valor terá o sangue se eu permanecer aqui? Imagine, irmão, que oração inteligente, irmãos. Que coisa linda. Ele estava lá. Mas ele diz, que valor terá o sangue se eu permanecer na cova? Se ele permanecesse, ali é Sheol, né? Se ele permanecesse lá naquele lugar. Então ele já intercedendo e aguardando das profundezas, ele clamava ao Senhor. Então, como o Senhor foi mantendo esse ministério sacerdotal dele, e aqui você vai ver muitas coisas que o Senhor está orando, ele ainda não tinha realizado a obra, mas ele disse que ele ia fazer. Veja o que ele fala aqui, no verso 17 e 19. Eu por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Está vendo? O Senhor, ele diz, ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. E o Senhor a deu, né? Mas ainda não tinha acontecido. Mas ele já, como sacerdote, já estava intercedendo para que quando aquilo acontecesse, o efeito, o benefício do seu sacrifício, da sua obra, chegasse a nós. Então ele fala sempre aqui, para quê? E a obra, e o ponto principal, irmãos, acho que o ponto mais precioso aqui, e uma coisa também. No verso 9, você pode ver que ele diz assim, eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. O ministério sacerdotal de Cristo, como fala Hebreus também, ele não serve à humanidade, né? O sacrifício dele foi por todos, não é isso? Mas ele, como sacerdote, Hebreus fala que ele serve à descendência de Abraão, que são os filhos de Deus, os que creem. Então, ele fala assim, eu não rogo pelo mundo, mas por aqueles que são teus. E os que são teus são os que creem. Nós sabemos disso. Mas o ponto, irmãos, que o Senhor Jesus entregou, e o resultado daquele sacrifício, né, é muito interessante aqui. Porque ele confiava no perdão, ele confiava no sacrifício. Ele confiava na obra dele, confiava no sangue dele, ele confiava. Certo? Mas o que ele desejava com todo aquele sacrifício é que a nossa comunhão com o Pai fosse uma com ele também. E por isso ele fala aqui que esse sacrifício foi um sacrifício perfeito. Vamos ler, irmãos. Aí ele diz assim, verso 20. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. O Senhor rogando por nós. Olha, irmãos, o efeito da oração do Senhor por nós. Hoje aqui nós somos o resultado dessa oração e desse sacrifício do Senhor. Imagine se ele não tivesse, como sacerdote, feito essa oração. Quem intercederia por nós? Que coisa linda, irmãos. E ele diz assim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, para que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um. Está vendo? Para quê? Para quê? Sempre depois estuda isso, irmãos. É lindo demais. Para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. E para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim e que os tem amados a eles, como tem amado a mim. Veja, esse era
o resultado, o desejo do coração do Senhor, que nós fôssemos um, assim como Ele e o Pai são um. Por isso, irmãos, que a divisão é a coisa que mais fere o coração do Senhor. Você imagine o coração dele em tudo aquilo que ele passou, o resultado, ele via o resultado disso, para que nós fôssemos um. Por isso que qualquer coisa que fere esse sacrifício perfeito, para que eles sejam perfeitos em unidade. Só um sacrifício perfeito, só um sacerdócio perfeito, só um cordeiro perfeito poderia trazer essa unidade perfeita. É maravilhoso. Vamos ver Lucas capítulo 23. Lucas 23. Você vai ver aqui o Senhor continuando o seu ministério sacerdotal, né? Intercedendo, vendo, se compadecendo dos fracos, dos que estão errados. Maravilhoso, irmãos. Verso 33, Lucas 23, 33. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram e os malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Veja o Senhor ali, se compadecendo daquela fraqueza, né? Olha o que ele estava sofrendo, olha o que as pessoas cuspiam nele. As pessoas blasfemavam dele, rejeitado, sozinho. Pensa, irmãos. Sozinho. Ele falou: todos me deixaram. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Mas ele estava só lá. O Salmo fala que ele se sentia como uma coruja na torre. A coruja naquele som de morte, né? Solitário ali naquela torre, à noite. Esse era o sentimento do Senhor. Sozinho. Sozinho, irmãos. Mas ele intercedendo por aquelas pessoas que estavam ali. E depois que ele morreu e ressuscitou, aliás, que ele morreu e que ele ressuscitou, na verdade, o que ele fez? Vamos para Hebreus capítulo 9. Olha o seu ministério. Ele tinha que completar esse ministério. Hebreus capítulo 9. Ele tinha que entrar no céu, ele tinha que purificar todas as coisas, ele tinha que entrar no santuário. Ele tinha que levar o seu próprio sangue para completar a propiciação pelos nossos pecados. E ele ali como um sacerdote, um sumo sacerdote, que só ele poderia entrar no Santo dos Santos, por nós, irmãos. Você imagina, que obra, que Senhor. Será que nós entendemos o valor disso, irmãos? A nossa adoração, irmãos, o nível da nossa adoração, ela está no que nós entendemos, compreendemos e cremos. Então, aqui no capítulo 9, verso 23, diz: de sorte que era necessário que as figuras das coisas que estavam no céu, se aquele tabernáculo tinha que ser feito isso, tinha que ser purificado, né? Todos aqueles sacrifícios, o sacerdote não podia entrar no Santo dos Santos, ele era fulminado, aqui na terra, algo que era uma figura, era uma parábola, né? Mas tinha uma realidade espiritual. Você imagine, então, no céu. Quem entraria por nós no céu, irmão? Não diz o Salmo 24? Quem poderia entrar? Quem é limpo de coração? Quem é puro de coração? Quem é limpo de mãos? Quem que poderia? E aí, aqui diz: mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que esse. Porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no próprio céu, para agora comparecer por nós
perante a face de Deus. Perante a face de Deus. Ele compareceu por nós perante a face de Deus. Ele levou, como aqueles sumos sacerdotes levavam o nome dos filhos de Israel, o Senhor levou o nosso nome diante do Pai, diante de Deus. E aqui, irmãos, último versículo, Hebreus capítulo 7. E aí nós sabemos que ele ficou 40 dias aqui, certo? Ele subiu ao céu, assentou-se à destra da majestade nas alturas, e agora, como esse sumo sacerdote tal, que assumiu seu ministério, e nos chama a ser companheiro dele nesse ministério celestial, de um tabernáculo celestial, de um santuário não feito por mãos humanas. Será que nós nessa manhã, irmãos, conseguimos entrar no Santo dos Santos? O Senhor te chama com ousadia a entrar no Santo dos Santos, por esse caminho novo e vivo que foi inaugurado através do véu e do seu sangue. Porque nós temos um sumo sacerdote tal. Entremos com ousadia. O nosso corpo já foi lavado com água limpa. Que os seus corações estejam purificados nessa manhã. E aqui diz o verso 24: mas este, que é Jesus, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Graças a Deus. Esse sacerdócio, ele é perpétuo. Na verdade, aqueles sacerdotes, eles foram temporários, porque o Cordeiro foi conhecido antes da fundação do mundo, não foi? Tinha que ter um sacerdote lá. Por isso que ele é um sacerdote eterno. E ele é um sacerdote perpétuo. E aí diz assim: portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Sempre. O ministério dele continua. E a palavra diz que é para nós nos achegarmos, quando você precisar também, ao trono da graça, porque esse sumo sacerdote está lá e compadece das tuas fraquezas como das minhas. É louvado seja o Senhor. Só que lá a porta é bem baixinha, viu, irmãos? É uma porta fechada, mesmo, trancada. Ela é selada de todos os lados. Mas ela tem uma abertura embaixo, assim, ó, dessa altura mais ou menos. Para você encontrar graça, você tem que primeiro achar graça, tem que primeiro encontrar misericórdia. É com a boca no pó, você tem que passar baixinho. Baixinho e entrar baixinho, diante do trono de Deus. Mas ele está lá, para te socorrer. Amado Pai, louvado seja o teu santo nome. Senhor, o escritor de Hebreus, quando ele fala, Senhor, no capítulo 9, aliás, no capítulo 5, logo em seguida daquele texto que nós lemos, ele diz assim que há coisas difíceis de entender, mas que eles não podiam, porque eles precisavam de leite e não de alimento sólido. Porque era para eles já ser mestre em razão do tempo, mas ainda precisavam de leite. Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Nós temos irmãos aqui com caminhada longa, Senhor. Que isso não aconteça conosco. Que essas coisas não sejam coisas difíceis de entender, mas que sejam coisas claras, porque é fundamental para a nossa vida, Senhor. Compreendermos esse sacerdócio de Cristo, seu sacrifício, sua obra, sua pessoa, como isso é importante. O resto das coisas não tem muita importância, mas nós precisamos conhecer o teu Filho, Senhor. Precisamos de revelação clara do teu Filho, de quem teu Filho é, do que o teu Filho fez. Nós não podemos viver como crianças distraídas toda a nossa vida. Nos ajude nessa manhã, ó Espírito Santo. Nos ajude com a revelação e nos ajude com a adoração. Porque o Senhor é digno de uma adoração pela medida da qual o Senhor é. Louvado seja o teu santo nome. Te louvamos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.